Havia monstros por perto, e então o convidado deles apareceu. John George veio e jogou o capacete de Hades para Isaac e Locke. Isaac deu o nome ao capacete e John disse que agora estava claro como ele sabia sobre o assassino. Ele decidiu que houve um vazamento de informações. Locke pessoalmente não sabia nada sobre o capacete. Isaac perguntou por que ele o estava dando a ele. João respondeu que Isaac havia vencido, e esta era uma oferta ao vencedor. Locke admirou o capacete. Este item permite que você se torne parte do reino subterrâneo e esconde completamente sua aparência. John levantou as mãos e disse que estava desistindo, então pediu segurança. John perguntou não só aqui, mas também fora da masmorra. Ken pensou que parecia ter decidido que a esfinge não poderia ser morta simplesmente assim. Locke ficou com raiva e perguntou incrédulo sobre seus subordinados. O desgraçado doente disse que lidou com eles arrastando-o para vir aqui. Isso irritou Locke, que odiava essas pessoas. Isaac o deteve e deu uma condição a John. Isaac ordenou que o anel de Hades fosse dado a ele, e John tirou o anel. O perturbado John, depois de retirar o anel, disse que não poderia nem ir contra ele. De manhã, o espadachim estava vivo, ele mal lutou contra os guerreiros esqueletos de John. O espadachim ficou com raiva e pensou que não tinha gostado dessa aberração desde o início. Ele correu pela floresta, mas os monstros já o alcançaram, afinal, esta é uma masmorra de nível A+. É extremamente difícil sobreviver sozinho. O espadachim definitivamente não será capaz de matar o chefe neste estado, mas também não vai morrer assim. Locke estava nas profundezas da floresta, e de repente o mestre espadachim desceu da árvore. Sem perder um segundo, essa aberração cortou Locke em pedaços com sua espada. Isaac, que estava sentado perto do fogo ouvindo os sons, imediatamente correu para a floresta, o que surpreendeu John, que por algum motivo o chama de senhor. Ele e John correram até Locke, que foi morto pelo espadachim, que disse estar atrasado. John ficou com raiva e se perguntou como poderia sobreviver, pois uma onda de monstros o perseguia. O espadachim disse que entendeu quando João o traiu, mas não achava que ficaria do lado de Isaac. O espadachim, cansado mas furioso, declarou que não poderia deixá-los vivos. Ele disse que sem tanque os dois não conseguiriam sair desta masmorra e que deveriam se preparar para a última batalha. Isaac disse que concordou em brincar com ele. John também começou a se preparar. A batalha começou e não foi fácil para Isaac, apesar do espadachim definitivamente não estar nas melhores condições. Até um enorme esqueleto lutou com ele. Mas isso não incomodou muito o espadachim. O espadachim é realmente incrivelmente forte. Com um golpe ele criou uma brecha no chão, embora não comesse nem bebesse há tantos dias. Enquanto John pensava na força do espadachim, ele apareceu bem na sua frente. Mas John conseguiu pular para longe. O espadachim cuspiu o núcleo de um homem tartaruga. Esse item permite viver muito tempo sem comida e água, mas não mata a sede e a fome. Acontece que o espadachim está cheio de força, mas devido à fome e à sede, está pronto para escalar o muro. O espadachim lembrou como João disse que eles morreriam nesta masmorra, e sugeriu que se aproximassem dele e não hesitassem. Mas João se escondeu covardemente atrás de Isaac. Ele parecia doente. Disse que antes de morrerem, deveriam brandir as espadas corretamente. Mas Isaac disse com segurança que esta masmorra seria a última. O espadachim disse que Isaac não deveria estar tão confiante, pois estava sozinho, quando de repente suas mãos foram cortadas. Graças à sua habilidade, Locke conseguiu sobreviver, além de usar o capacete de Hades. O espadachim não conseguia acreditar que Locke ainda estava vivo. E Locke começou a jurar que o espadachim nem conhecia as regras básicas de decência. O garoto imediatamente se sentiu confiante e disse que não achava que teria a essência de um homem tartaruga. John continuou dizendo que era um excelente plano do Sr. Isaac. E agora podemos ir atrás da esfinge. Enquanto John continuava a zombar do espadachim, ele pegou a espada entre os dentes e voou em direção a eles. Mesmo nesse estado, o mestre espadachim atacou 3 jogadores ao mesmo tempo, mas Ken conseguiu pegar seu escudo. Porém, o menino ainda estava ferido e só conseguiu dizer Sr. Isaac. Em seus últimos momentos, ele repreendeu Isaac por prometer salvá-lo. Mas Isaac, apenas melancólico, disse que o erro foi dele. Locke começou a dizer-lhe para não ficar tão ofendido, porque seu povo, a quem ele matou, passou pela mesma coisa. O espadachim meio morto, disse ele. Eles também vão acabar, então não seja esperto. Apenas Isaac e Locke permaneceram nesta masmorra. Então as chances são baixas, pensou o espadachim. Isaac se aproximou dele e lembrou como ele tentou salvar o mundo com ele no passado. Seus camaradas com quem ele lutou sentiram o mesmo. Isaac perguntou ao espadachim se ele já havia sonhado em salvar o mundo, sabendo que essa era uma ideia estúpida. O espadachim começou a gritar como um louco que isso era um absurdo, e que mesmo que conseguisse limpar todas as masmorras, este mundo podre o abandonaria. Ele riu e disse que depois disso o mundo só vai ficar mais terrível. O mundo está tão podre por causa de pessoas como o espadachim. O espadachim continuou a falar bobagens sobre dinheiro e poder por algum tempo, quando Isaac lhe disse para calar a boca.
Isaac finalmente disse a ele que se ele tivesse a chance de retornar, ele espera se tornar um espadachim digno. Percebendo o olhar de Isaac, Locke se perguntou o que o ligava à guilda do Messias. Isaac chamou Locke e usou a habilidade de um vampiro representante do mundo das trevas. Locke ficou assustado ao ver Isaac. Compreensivelmente, Isaac declarou que como só havia 2 deles aqui, ele não precisava ficar envergonhado, e que poderia sair daqui. A senhorita Lee entrou no escritório. Ela parecia muito triste. Ela se lembrou do pai, do dia em que preparou muita comida para ele. Lee conversou com o pai e disse que ele partiria em breve em viagem de negócios e deveria estar muito ocupado. Portanto, ele pode deixar a louça e ela mesma limpará tudo depois da escola. Isso comoveu o pai dela, e com lágrimas nos olhos ele a abraçou, repetindo o quanto estava orgulhoso da filha. Quando ela se preparou para sair, seu pai lhe disse para não ficar doente enquanto ele estivesse fora. E então, como um pai carinhoso, ele começou a listar cada pequena coisa, sobre carros, sobre estranhos e assim por diante. Depois ele a convidou para fazer amizade com Paula, chamou-a de filha mais linda do mundo e se despediu. Todos na multidão disseram que as ações da Hanson haviam subido acentuadamente recentemente. Enquanto pensava na notícia, Paula a chamou. Fica imediatamente claro que ela foi uma valentona desde o início. Eles continuaram conversando como crianças normais. E Lee perguntou por que ela estava indo para a escola tão cedo hoje. Mas ela disse que não ia à escola. E lembrou-lhe que havia recentemente se tornado jogadora e que havia surgido um portão no porão do escritório de seu pai. Enquanto o noticiário falava sobre o projeto do grupo Messias de Hanson, Paula disse que uma quebra na masmorra poderia acontecer em breve, e ela estava indo para lá. Ela disse que o pai não deveria abrir exceção porque ela também é jogadora. Paula disse que com certeza ficaria mais forte que Lei. Era engraçado que ela tivesse tanta certeza disso. E agora ela está rastejando em direção a ele. Aí ela disse para parar de falar sobre essas coisas, e a arrastou até a cabine onde tiraram essa foto. Paula e Lei estavam pendurados na parede dela, onde ela aparentemente estava investigando o caso do papai. Nas redes sociais, todos escreveram sobre Lei e que a Guilda do Messias invadiu uma masmorra de 7 andares. Paula estava visivelmente nervosa. Aparentemente agora ela não quer derrotar Lei, que perguntou sobre Isaac. Na batalha com a Esfinge, Ken pulou sobre ela e usou a habilidade de sugador de sangue. A habilidade de sugador de sangue aumenta a recuperação de saúde em 100%, além da habilidade de sugador de sangue ter sido combinada com a habilidade de vampiro. Então ele também ativou a habilidade névoa de sangue e convocou um golem de sangue. Paula relatou que enviou Isaac, John e o mestre espadachim para uma masmorra de nível A+ de 6 andares. O mestre arqueiro gritou com Paula, perguntando quem estava causando isso, e Charles tentou defendê-la. Paula respondeu que tudo aconteceu por causa dela, mas acrescentou que tinha um plano para tal eventualidade. Ela disse que deu ao mestre espadachim o capacete de Hades, as botas de Hermes, e o papel de isca é feito por John, que é um cara muito capaz. Aparentemente uma grande surpresa à espera. Paula afirmou com segurança que não importa quão grande fosse Isaac, a probabilidade era que ele sobrevivesse e saísse desta masmorra. Vincent, que acabara de chegar em casa, viu Kim correndo em sua direção. Ela disse que aconteceu algo inesperado. Alguém estava esperando por ele em casa. Uma coisa realmente inesperada aconteceu na masmorra. John usou a habilidade de um representante do mundo das trevas para devolver os mortos. Vincent olhou ameaçadoramente para Grosny, que o convidou para completarem o 7º andar da masmorra juntos, e perguntou por que deveria aceitar esta oferta. Grosny disse que também não queria ver manchetes sobre Lei, que sozinho completou o 7º andar da masmorra. Ele acrescentou que só precisava se juntar a ele para limpar a masmorra para onde Isaac seria enviado. Isso ofendeu Vincent. Ele disse que tinha ido à sua casa e agora estava tentando machucá-lo. A aura de Vincent envolveu todos com um poder incrível. Shakira não esperava que Vincent fosse tão forte. Grosny também não ficou de lado e ligou a eletricidade. O seu Pica-Pau e Vincent continuaram a disputar o olhar. Owen sentou-se alegremente e disse que nada pode substituir o café 3 em 1. Por alguma razão ele continuou a elogiar o café barato. Lee pensou que Owen claramente trouxe o copo de papel e o café instantâneo da reunião na Guilda da Fênix. A secretária Lee relatou que soube de notícias urgentes. Grosny e Vincent se conheceram, disse ela. Owen se interessou por essa notícia. Disse que tudo estava ficando interessante. Agora dava para imaginar como a situação se desenrolaria no futuro. Lee se levantou e se preparou, o que surpreendeu Owen, e ele perguntou onde ela estava. E Lee respondeu que ela estava se encontrando com um amigo. Num beco do Mercado Negro no Cairo, Egito, um homem passou algo para outro. Ele agradeceu e disse que aquilo lhe era útil e que não esperava mais cumprir sua promessa. Foi João quem disse que a princípio pensou que Isaac se tornaria um traidor. Isaac pegou o capacete e disse que próximo que tivesse